Olá, meus amigos. Hoje nós vamos analisar um texto muito utilizado, principalmente pelos católicos, para dizer que Pedro foi o primeiro papa, né? E que ele é a pedra angular ou a rocha da igreja. Mas será que é isso que o texto diz? E será que é isso que o contexto bíblico diz? Vamos analisar. O texto referente aqui é Mateus capítulo 16, versículo 18, que fala assim: Também eu lhe digo, Jesus dizendo, né? Você é Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, e os portões da sepultura não a vencerão. Muitas pessoas então utilizam esse texto para dizer que Jesus estava falando que Pedro seria a rocha, né, ou a pedra angular da congregação. Mas a Bíblia não dá esta referência, gente. Você vai entender aqui. Primeiramente, nós temos que entender que a palavra Pedro significa Petros, que é rocha, pedra, tá? Só que ela está no gênero masculino, Petro, uma pedra, no gênero masculino no grego, tá? E sobre esta rocha é uma outra palavra, que é Petra, uma rocha no gênero feminino, edificarei a minha igreja ou congregação. Quando nós entendemos o contexto aqui, Jesus, ele perguntou o quê? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é, que Jesus é? Aí responderam, alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele lhes perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivente. Jesus lhe disse então, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por homens, mas pelo meu Pai que estás no céu. Também eu lhe digo, você é, uma pedra, tá? E sobre esta rocha, quem era a rocha? O próprio Jesus. Construirei a minha congregação. Tá, você tá colocando a tua interpretação aí, você pode estar pensando isso. Não, a Bíblia diz isso, gente. Olha só, o próprio apóstolo Pedro diz isso. Vamos ver aqui, ó, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, estou usando a palavra-chave aqui. Aqui em Atos, depois você pode conferir na Bíblia de vocês, Atos, capítulo 4, do versículo 8 em diante, eu não vou ler todo aqui, tá? Mas você pode ler depois. É Pedro dizendo, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, né? Então Pedro deu uma mensagem aqui para as pessoas. E no versículo 11, olha o que Pedro disse, gente. Ele aqui é Cristo, ó. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vos crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que são diante de vós. Ele, quem? Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então a pedra aqui é Cristo. O próprio apóstolo Pedro se refere a Cristo como a pedra. Ele sabia que não era ele, ok? Outro texto bem interessante que a gente pode considerar é Gálatas capítulo 2, versículo 9, tá? O apóstolo Paulo disse o seguinte, ó, e quando reconheceram a bondade merecida que me tinha sido concedida, Tiago, Cefas, quem que é Cefas, gente? É Pedro, tá? E João, os que pareciam colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita em sinal de parceria, para que nós fôssemos as nações, mas eles aos circuncisos. Então, como é que Pedro, ele poderia ser a rocha, o alicerce da igreja, sendo que o próprio apóstolo Paulo o chamou de coluna? Tá? A coluna não pode ser o alicerce, ok? Mais um texto. E vamos considerar mais um texto aqui com vocês. Outro texto, pessoal, é 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 9 ao 11, tá? Fala assim, ó. Pois somos colaboradores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a bondade merecida de Deus, que me foi concedida, eu lancei um alicerce como construtor perito, mas outro constrói sobre ele, que cada um, porém, preste atenção a como constrói sobre ele, pois ninguém pode lançar outro alicerce a não ser o que já foi lançado, que é Jesus Cristo. Então, quem é o alicerce, gente? É Jesus Cristo. Aqui em 1 Coríntios mesmo, agora capítulo 10, versículo 4, olha o que diz, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, fala assim, ó. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o seguia, e essa rocha representava o Cristo. Então, quem é a rocha, gente? É Jesus Cristo, não é Pedro. Gente, e o último texto que a gente vai ler aqui é Efésios capítulo 2, versículo 20, tá? Fala o seguinte, ó, olha só. Eu vou ler o 19 e o 20 aqui. Assim, vocês não são mais estranhos e estrangeiros,
mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e foram edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular de alicerce. Então, mais um texto mostrando que Cristo é a pedra. Cristo é o alicerce da igreja, tá? Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que a cabeça de todo homem é Cristo. Cristo é a cabeça da congregação, do homem. Não dá para negar isso, gente. Se Pedro entendeu lá, né, que ele era a pedra angular da igreja, por que que alguns versículos posteriores os apóstolos estavam brigando para saber quem era o maior entre eles? Pedro poderia falar, né? Opa, por que que vocês estão brigando? Jesus já falou que eu sou a pedra angular. Eu sei por que que vocês estão brigando aí, né? Mas não, né? Todos sabiam que quem era a pedra era o próprio Cristo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui para mim. Um grande abraço para vocês. Existem muitos outros textos, tá? Que a gente pode usar para falar que Cristo é a pedra, mas eu não vou considerar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Um abraço.